A Igreja Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga atua em Guaxupé há 2 anos e meio. Quem a trouxe para a cidade foi o pastor Vanderlei, que hoje é o coordenador da igreja. Os cultos acontecem aos domingos, terças, quintas e sábados e participam aproximadamente 100 fiéis entre crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além dos cultos, a igreja desenvolve vários projetos. Um deles é a Escola Dominical, que acontece todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. A Escola Dominical tem como principal objetivo ensinar e estudar os mandamentos da Bíblia e todos os fiéis da igreja participam. Esse departamento de ensino existe desde 1890, mas só há alguns anos chegou ao Brasil e na Assembleia de Deus Ministérios do Ipiranga. Existe desde que a igreja começou a atuar em Guaxupé. Também aos domingos acontece após a escola dominical o evangelismo, onde os fiéis saem pelas ruas distribuindo panfletos e levando a palavra de Deus aos mais necessitados. O panfleto entregue é um convite para a pessoa participar do culto. O principal objetivo do evangelismo é levar a sociedade até a casa do Senhor e lhe mostrar a salvação. Às terças-feiras, acontece na sede da igreja o Círculo de Oração Coluna de Fogo, destinado às senhoras que fazem parte da igreja. No Círculo de Oração, que acontece das 19 às 20 horas, as 25 senhoras que participam do grupo ensaiam louvores e fazem apresentações nos cultos que acontecem à noite. Também na terça-feira, no mesmo horário, os esposos das senhoras participam do grupo chamado Varões, que são dos homens da igreja. O objetivo do grupo dos varões é o mesmo da Coluna de Fogo: ensinar louvores e apresentar nos cultos da noite. Desse grupo, participam 15 homens. As crianças também não ficam de fora. Elas participam no mesmo dia e no mesmo horário do grupo Sementinha de Cristo, com o mesmo objetivo. Elas ensaiam louvores e cantos e apresentam o culto, mas desse grupo participam crianças até 11 anos de idade. Já os adolescentes fazem parte do grupo de jovens guerreiros de Cristo, onde participam homens e mulheres solteiros com até 20 anos de idade. Os ensaios desse grupo começam aos domingos das 10h30 da manhã até o meio-dia. Assim como todos os grupos, eles ensaiam louvores e cantos de manhã e apresentam à noite no culto de domingo. No domingo à noite, acontece o tradicional culto da igreja, onde todos participam e os grupos fazem suas apresentações. O culto começa às 20 horas com o pastor Vanderlei, fazendo a abertura, e logo após, os grupos fazem as apresentações dos hinos e louvores gospel. Venha assistir comigo a mais um culto da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Instaladora Márcia Home Center. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Na Instaladora Márcia, você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais. Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções. A Instaladora Márcia Home Center fica na Rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé. A paz do Senhor, louvado seja o nome do eterno Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos junto em mais uma programação da Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Meus amados, como nós falamos na última programação, no último programa que tivemos no livro do Apocalipse, e a gente vai estar dando continuidade aonde o Senhor Jesus fala com a igreja, trata com a igreja. Bem verdade, quando nós vemos esta palavra, irmão, tratando para 7 igrejas da Ásia, nós podemos aplicar para os dias atuais, para as condições, para os tempos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós falamos sobre a introdução do livro do Apocalipse e hoje nós vamos estar falando no capítulo 2. E você que está aí no seu lar, na sua casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 2,
o versículo 1 em diante, onde diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pois bem, meus amados, vamos estar falando aqui da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Podemos falar a igreja descuidada. Quando nós abrimos aqui nos primeiros versículos, nós vemos a palavra do Senhor dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando ao anjo da igreja. Está referindo a quem? Ao pastor da igreja, ao líder da igreja. Entenda uma coisa, meus amados: Deus fala com todos nós, todos que buscar a presença de Deus, certamente o Senhor vai se comunicar com ele. Mas concernente à igreja, à liderança, as decisões a ser tomadas na igreja, Deus trata com o pastor, ou seja, o anjo da igreja, porque ele é o responsável pelo rebanho. Rebanho este que não pertence a ministério ou denominação. O rebanho pertence ao Senhor Jesus Cristo, que comprou com o seu sangue. E nós vemos aqui que Deus está falando escreve ao anjo da igreja, porque o pastor é o responsável pelo rebanho. E a Bíblia nos mostra que o líder, o pastor, ele vai prestar conta do rebanho, das almas, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo 13, e o versículo de número 17, aonde a Bíblia nos fala que devemos obedecer aos nossos pastores. E a Bíblia fala que eles hão de dar conta delas. Pois bem, meus amados, e a Bíblia começa nos mostrando isto para nós. A igreja de Éfeso teve grandes líderes, teve homens usados tremendamente por Deus. Teve o apóstolo Paulo, teve o apóstolo João, teve também a Timóteo como seu líder. Era uma igreja estruturada, alicerçada na palavra, no conhecimento, porque teve grandes homens de Deus. Meus amados, entendam uma coisa: ela teve grandes homens usados pelo Senhor, que aqui a Bíblia fala como homens de Deus que fizeram a vontade do Senhor. Mas entenda uma coisa: nós devemos entender, meus amados irmãos, porque nos dias de hoje tem muita gente que está adorando o líder, está adorando o seu pastor. Fala mais no nome do pastor do que no nome de Jesus. Então nós devemos enxergar aqui o que a Bíblia está nos dizendo, porque tem muita gente adorando o líder, o pastor, fazendo dele uma estrela.
Mas nós não podemos esquecer, conforme está escrito em Efésios 4:11, e Ele mesmo nos deu. Ou seja, pastor para a igreja é dádiva de Deus. É Deus quem põe, é Deus quem tira. Por isso nós devemos adorar a Deus, respeitar o nosso líder, o teu líder, e entender que o pastor é um presente, é uma dádiva de Deus para a igreja. E ele dá e ele tira. Por isso não adianta, tem muita gente que está firmado a sua fé em um pastor. Você vai fracassar, porque você não firmou, você não alicerçou a sua fé em Jesus Cristo. É claro que tem homens de Deus que nós devemos olhar para eles, imitar eles, mas não é digno, não pode ser adorado. Você não pode firmar sua fé nele. Você tem que firmar sua fé em Jesus. Crê nesta palavra, que esta palavra vai te orientar. E esta palavra nos orienta, que nós devemos obedecer os nossos pastores. Porque Deus se agrada disso. Porque existe uma minoria hoje, um punhado, um bando de rebelde que diz, não, o meu pastor é Jesus Cristo. Entenda o que eu estou te dizendo para você nesta oportunidade. Entenda o que eu vou lhe dizer. Foi Deus quem deu pastor para liderar a igreja. Quando você, meu irmão, minha irmã, ouvinte, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, ouvir uma pessoa falar uma coisa dessa, é uma pessoa que não conhece nada de Bíblia, porque a Bíblia está recheada de versículos que fala concernente à liderança, que nós devemos obedecer para sermos abençoados por Deus. Porque se você não obedece o teu líder, o teu pastor, você já está reprovado por Deus. Digo quando o teu pastor anda na vontade de Deus. E aí o Senhor começa a dizer, eu sei as tuas obras. Deus conhece todas as tuas obras. Deus conhece toda a tua vida. Ele conhece o teu levantar. Ele conhece o teu deitar. Ele sabe aonde você pisa. É por isso que não adianta a pessoa chegar mascarada na igreja, tendo uma máscara dupla face, tentar na igreja parecer como crente e lá no mundo viver como uma pessoa do mundo. Deus conhece as tuas obras. E diz, e o teu trabalho e a tua paciência. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos em prol da obra de Deus, Deus conhece, Ele vê. É por isso que a carta aos Coríntios, 1 Coríntios 15:58, a Bíblia nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você que está trabalhando na obra, você que está fazendo a vontade de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã, o teu trabalho não é em vão. Deus tem recompensa para a tua vida. E ele diz mais, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são, tu achaste-os mentirosos. Meus amados irmãos, eu abro um parênteses para dizer aqui para você algo extraordinário da parte de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja estruturada, como eu já disse, teve grandes líderes. Paulo, quando vai despedir da igreja, no capítulo 20, ele fala que iria aparecer lobos cruéis, que não perdoaria o rebanho. Ou seja, lobos iriam aparecer no seio, no meio da igreja, para tentar destruir a fé dos irmãos, enganar. Mas a Bíblia diz que a igreja de Éfeso era uma igreja estruturada, porque teve Paulo, seu líder, e Paulo deu orientações. E eles puseram à prova aqueles que dizem ser apóstolos.
Ou seja, diz ser apóstolo, diz ser pastor, diz ser presbítero, diz ser evangelista, e estão às vezes aí tentando infiltrar dentro das nossas igrejas para destruir o rebanho. Dentro mesmo da nossa cidade aqui, a cidade de Guaxupé, quantas pessoas nós vemos aí? Homens descompromissados, descomprometidos, mentirosos, fazendo coisas que não agradam a Deus, tentando infiltrar dentro da igreja, para lá formar um grupo, se opor ao líder e depois sair e abrir uma congregação. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que estava estruturada na palavra e colocava à prova, porque eram mentirosos que queriam destruir a igreja do Senhor. E a Bíblia diz mais. Se você abrir a sua Bíblia, você vai entender, porque Éfeso teve também João como seu líder. E João orientou a igreja. Se você abrir 2 João 7, até o versículo 11, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus é Cristo e veio em carne. Esse tal é enganador, o anticristo. Olhai por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Olhe bem, o que é que João orientou a igreja? Concernente aos falsos mestres, ele falou: olhai por vós, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Ó. Todo aquele que prevarica, todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E a Bíblia diz mais ainda: se alguém vem ter convosco e não traz tal doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Meus amados, olha, a Bíblia é clara, mas parece que tem muitos que não entendem isso aqui mais, parece que muitos não creem nesta palavra. Quantos homens vindo de seitas, de heresias e mais heresias, tentando infiltrar dentro da igreja e está sendo aceito por muito líder, dizendo: não, nós temos que unir a igreja, nós temos que unir a igreja de Cristo, ela é unida, mas nós não podemos associar a falsos mestres, falsos ensinadores, que têm só um objetivo: disseminar doutrinas estranhas no meio da igreja e querer dinheiro. Porque o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas, mas o falso pastor, ele quer a vida das ovelhas. O bom pastor quer o bem das ovelhas, mas o falso pastor quer os bens das ovelhas. Guarde bem isso que eu estou dizendo para você, porque amanhã ou depois pode parecer um falso mestre, um mentiroso aí dentro da tua igreja e pode lhe causar prejuízo. Mas nós devemos tomar este exemplo, como a igreja de Éfeso, pôr à prova esses que vêm dizendo ser alguma coisa e não é nada. É por isso que a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que eles punham à prova e Deus os elogiou da sua atitude. Irmãos, e há algo que eu sempre rebato, que eu não aceito, e você vê acontecendo isso às vezes dentro de muita igreja evangélica.
Porque está aí esses falsos mestres fazendo essas coisas. O que, pastor? Irmãos, nós temos uma igreja séria, sem mancha. Pregamos a verdade, ensinamos a verdade. Vai lá, a igreja levanta um rebelde contra a obra do Senhor, você o disciplina, você tira da comunhão da igreja. E ele então é rebelde. Rebelde não aceita correção. Ele faz o que lhe dá na cabeça. Ele está longe de Deus, longe da palavra. E vai outra igreja, pasme os senhores, ainda com o nome de Assembleia de Deus, e recebe este falso, este mentiroso, dizendo, não, aqui você pode fazer isso. É por isso que tem tanto falso no meio evangélico hoje, irmão, porque tem líder apoiando essas coisas. Ei, meu irmão, vai para a palavra do Senhor, coloca esses rebeldes à prova, esses falsos mestres, para ele não causar prejuízo no teu rebanho. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aí o que a Bíblia diz. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são mentirosos. Irmão, falso profeta, falso apóstolo, ele já chega logo pomposo dentro da igreja, cheio de moral. O que você é? Eu sou pastor. E pega logo já lá um documento, olha aqui eu tenho a credencial, olha aqui eu tenho a tarja, e outro eu sou apóstolo, e outro eu sou bispo, eu sou isso, aquilo, outro. Já chega com moral, você fala assim, ah é, meu irmão? Pode vir que a igreja é pública, mas nós não podemos receber você no púlpito. Nós não podemos receber você no púlpito da igreja. Você vai ficar aí à prova. Depois de um certo tempo, aí nós voltamos a conversar. Não aceita, irmão. O mentiroso não aceita. Ele sai. Não, aqui não é meu lugar. Ele vai para outro lugar. Aonde ele quer o quê? Ele pode exercer o seu ministério destruído, derrotado, mentiroso. Ele quer ter título, quer ter grandeza, e aí vai disseminar falsa doutrina no meio da igreja, e a igreja de Cristo sofrendo. E hoje em dia, irmãos, muitos líderes não querem ensinar mais a palavra para o povo não, irmão. Hoje virou moda. Hoje não querem viver mais na doutrina, no ensinamento da palavra. Hoje é fazer o que dá certo. Para com essa besteira, meu irmão. Pregue a palavra de Deus como ela é, que aí tudo vai dar certo. Você não tem que ficar procurando o que vai funcionar na igreja, não. O que funciona na igreja é oração e palavra do Senhor. Isto funciona na igreja. Mas você vê muita gente aí, irmão, muita igreja sendo dividida porque o povo não está estruturado na palavra. Muitos falsos mestres subindo nos púlpito e pregando, e às vezes a pessoa quer, não, pastor, o senhor tem que aceitar isso. Não, nós não aceitamos, porque nós vivemos na palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz aqui mais: e sofreste se tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Essa igreja tinha algo aqui que Deus o elogiou. Deus elogiou a igreja, porque em muitos quesitos aqui a igreja era exemplar. A igreja era exemplar. Era uma igreja doutrinada. Era uma igreja que punha à prova os falsos apóstolos. Não recebia qualquer um no seio da igreja. Não recebia qualquer falso mestre aí. Esses mestres que dizia ser mestre, mas eram falsos mestres. A igreja punha à prova. E Deus elogiou essa atitude. Eu pergunto para você, pastor, será que esses que estão chegando aí na tua igreja, você está colocando à prova? Ou você está deixando ele entrar dentro da sua igreja para depois fazer teu rebanho chorar? Vamos viver na palavra do Senhor. Irmãos, João fala assim, que se o tal não traz a doutrina correta, não o saudeis nem receba em casa. Olhe bem, a história diz, irmão, que um homem de Deus, como foi João, se ele entrasse num banheiro público e tivesse um falso mestre, eles saíam de medo do teto desabar na cabeça deles. Era assim que tratava os falsos mestres no passado. No passado era assim. E hoje em dia, tudo é normal. Está havendo muita mistura. Mas nós devemos ficar com a palavra do Senhor. E esta igreja tinha uma característica
Características elogiáveis. Trabalhava incansavelmente para o Senhor. Ou seja, não tinha preguiça. Porque quantos hoje, às vezes, no nosso meio tem preguiça? Dentro da nossa igreja tem preguiça de fazer a obra do Senhor. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja incansável. Trabalhava e Deus elogiou. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, irmão, não é e não será em vão. Deus haverá de recompensar a tua vida. Trabalhe para o Senhor, que Deus tem recompensa para a tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas aí no versículo 4, aí ele diz assim, no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, deixaste o primeiro amor. Isto eu quero convidar você a assistir o próximo programa, aonde nós vamos estar falando que a igreja de Éfeso abandonou, deixou o primeiro amor. Eu quero convidar você, no próximo programa, nos assistir, pois vamos estar falando de quantas pessoas, quantas igrejas que abandonou o amor de Cristo. Quantos que abandonaram o amor de Cristo? Você vai fazer um autoexame na sua vida e você vai ver, será que eu ainda estou no primeiro amor ou eu já deixei ele de lado? Então é imperdível, não perca. Na próxima semana nós vamos estar falando sobre a igreja, o crente que perdeu o primeiro amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você e que esta palavra esteja guardada no teu coração, porque é a palavra do eterno Deus para as nossas vidas. E nós, nesse tempo difícil e trabalhoso, aonde tem muitos falsos mestres se levantando, nós devemos perseverar na doutrina, na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, o seu lar. Que Deus continue abençoando você e você possa continuar aprendendo a palavra do Senhor. Pois eu tenho certeza que Deus, através desta programação, tem abençoado grandemente a sua vida. Então, encontro marcado no próximo programa, porque Deus vai falar fortemente contigo como falastes hoje. Eu quero orar por você, por toda a sua família, por todo o seu lar, a todos vocês que nos assistem, aqui no Brasil, fora do Brasil. Eu quero orar pela tua vida. Senhor nosso Deus, eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, nesta oportunidade, que o Senhor venha abençoar o lar desse irmão, desta irmã, desta pessoa que está nos assistindo, Senhor. Que esta palavra venha edificar a sua vida, que ele possa ter mais conhecimento, Senhor, e viver, Senhor, no centro da tua vontade. Pai, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus. Instaladora Márcia Home Center. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Na Instaladora Márcia, você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais. Curta nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções. A Instaladora Márcia Home Center fica na Rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé.